Prezados alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Luciano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje, utilizaremos o recurso da videoaula para darmos continuidade às nossas atividades acadêmicas. Então, na disciplina de Sistemas Digitais, trabalharemos hoje, dentro da unidade 2, Álgebra Booleana e Simplificação de Circuitos Lógicos, as leis e teoremas da álgebra booleana, que trata a seção 2.1. Portanto, nosso objetivo é apresentar as leis, os teoremas e os axiomas da álgebra booleana. Essa tal álgebra booleana é a matemática dos sistemas digitais, ou seja, tem uma semelhança, tem uma proximidade muito grande com a álgebra linear, que a gente bem conhece, mas tem as características necessárias para se desenvolver os nossos sistemas digitais. Portanto, conhecê-la é fundamental para a análise e síntese dos nossos circuitos lógicos. Ela traz, obviamente, uma forma muito conveniente de expressar e analisar as operações com circuitos lógicos por características específicas dessa tal álgebra booleana. E antes da gente falar especificamente sobre essa álgebra, vai alguns termos aqui importantes, como por exemplo a expressão variável, que é um símbolo utilizado para representar uma grandeza lógica, e a gente sabe aqui, por se tratar de sistemas digitais, que a gente está falando de apenas dois valores, que essa variável pode assumir. O termo complemento é exatamente o inverso de uma variável e é representado por uma barra sobre a variável, e uma literal é a variável ou o complemento de uma variável. Conhecidos esses termos, a gente observa que é possível simplificar circuitos lógicos, consequentemente circuitos digitais, através da álgebra booleana. E a gente vai ver aqui alguns métodos que utilizam as leis, teoremas e axiomas para fazer essa simplificação. No entanto, ela requer que as nossas expressões lógicas estejam na forma soma de produtos. E do que se trata essa tal soma de produtos? Na verdade, é o que, entre aspas, a gente vai chamar de adição booleana, que, na verdade, é a operação OR, que na álgebra booleana a gente chama de, seria um termo como uma soma de literais, ou seja, uma soma de variáveis. No entanto, reitero que quando a gente usa a expressão soma dentro da álgebra booleana, na verdade a gente tem a operação OR acontecendo. Assim como para a multiplicação. Não é exatamente uma multiplicação convencional, mas sim uma multiplicação booleana, que equivale à operação AND, ou seja, o termo produto é um produto de literais. Considerando essas definições, a gente tem algumas leis da álgebra booleana, assim como a gente também tem diversas leis para a álgebra linear, a gente tem diversas leis aplicáveis à álgebra booleana e em muitos casos elas se assemelham, como por exemplo a comutativa da adição, a comutativa da multiplicação, que não é novidade para ninguém considerando a álgebra linear. Além delas, a associativa da adição, a associativa da multiplicação, que também não é novidade, e a própria distributiva, ou seja, todas essas leis que são aplicáveis à álgebra linear também são aplicáveis à álgebra booleana. Além dessas leis, ela conta com uma série de axiomas e teoremas que são muito importantes para a manipulação e simplificação dessas tais expressões booleanas. Os axiomas, conceitualmente, por definição, são proposições que não têm demonstração, por serem consideradas bem evidentes. A exemplo do fechamento, onde eu digo que, dado um conjunto, né, de valores binários, C, 0 e 1, A, B está contido em C, logo A OR B também está contido em C, A AND C também está contido em C. Outros axiomas, como identidade, por exemplo, fazem parte da nossa análise.
Os teoremas, por sua vez, são afirmações sim, essas que necessitam de prova, ou seja, todo teorema está associado a uma sequência lógica que leva a uma conclusão. Nesse caso, nesse momento, a gente não está interessado em estudar essas demonstrações, mas sim aplicar esses teoremas para a simplificação das nossas expressões lógicas. Alguns teoremas listados aqui da indepotência, aniquilação, dupla negação e teorema de De Morgan. Teoremas que vão ser úteis para simplificação, que enfim, né, não vale a pena ficar lendo cada um deles aqui, mas é relevante saber que todos eles existem. Existem algumas regras bastante, muitas vezes óbvias dentro da álgebra booleana, mas que vale a pena a gente observar conforme essa própria tabela que ela nos auxiliará nessas tais simplificações. Um dos teoremas mais importantes e que vale a pena a gente comentar é o teorema de De Morgan, que afirma que o complemento de um produto de variáveis é igual à soma dos complementos das variáveis. Então, quando a gente fala de um complemento de produtos, a gente está falando desse termo. Então, quando a gente usa a expressão complemento de produto de variáveis, a gente está falando especificamente desse termo e que ele é igual à soma de complemento de variáveis. Aí a gente está falando dessa somatória aqui. Então, se a gente observar aqui, eu tenho uma porta lógica AND, aqui eu tenho uma porta lógica OR. Então, o complemento do produto, ou seja, o complemento da porta lógica AND, é igual à soma, ou seja, a porta lógica OR aplicada ao complemento das mesmas variáveis A e variáveis B. Bom, essa relação é bastante importante porque em algumas das nossas expressões substituir portas lógicas AND por portas lógicas OR pode trazer um grande benefício, uma grande simplificação. Utilizando outro teorema de De Morgan, ou seja, observando ele de outra forma, a gente pode observar através das próprias portas lógicas o que ele representa. Significa substituir, por exemplo, uma porta lógica NAND por uma porta lógica OR e, obviamente, nas suas entradas, as portas lógicas NOT. E exatamente uma porta lógica NOR, substituí-la por uma porta lógica AND e duas portas lógicas NOT. Bom, é importante salientar, vale, né, a informação de que de que o teorema de De Morgan também é aplicável a três variáveis, ou seja, posso ter três entradas para uma mesma porta lógica e o teorema de De Morgan também é aplicável. Portanto, aqui, nesse momento, a gente conseguiu enxergar que existe uma série de leis, teoremas e axiomas que podem nos ajudar e que vão nos ajudar bastante quando precisarmos simplificar as expressões booleanas. Lembrando, né, que todas elas estão relacionadas diretamente às portas lógicas que já conhecemos, sejam as básicas, as principais ou as complementares. E aí o tempo todo que a gente está falando sobre álgebra booleana, a gente se remete, obviamente, à aplicação dessas portas lógicas. Bom, por hoje é só. Eu gostaria apenas de lembrá-los da importância e da necessidade da realização da leitura da seção do livro-texto referente a esse assunto, consequentemente, a resolução das atividades diagnósticas e atividades de aprendizagem do AVA, e no livro-texto, a resolução das situações problema e exercícios, no Faça Valer a Pena. Na pós-aula, estão disponíveis as orientações quanto às atividades avaliativas referentes a essa sessão, e as dúvidas poderão ser encaminhadas a mim via link do Google Form, também disponível no AVA da disciplina, também na seção pós-aula. Ok? Agradeço a atenção de todos e bons estudos. Até mais.